Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, Suíça, em 1896. Aos 10 anos publicou seu primeiro artigo científico sobre um pardal albino. Desde cedo interessado em filosofia, religião e ciência, formou-se em biologia na Universidade de Neuchâtel. Aos 23 anos, mudou-se para Zurique. As principais obras são A Psicologia da Criança, A Psicologia da Inteligência, a Epistemologia Genética, que é o que iremos tratar. A epistemologia genética, ela é uma teoria que foi desenvolvida por Jean Piaget. Ela consiste numa síntese das teorias então existentes. Essas teorias são o apriorismo e o empirismo. O apriorismo é nada mais que uma convicção intelectual a respeito da existência de conhecimentos, princípios e ideias. O empirismo é uma doutrina na qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo, pela introspecção. Piaget ele não acredita que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito, como postula o apriorismo, nem que o conhecimento provenha totalmente de observações do meio que o cerca, como postula o empirismo. Ou seja, Piaget ele não acreditava que o conhecimento era adquirido totalmente de observações que aconteciam no cotidiano da pessoa. Para ele, o conhecimento era gerado através de uma interação do sujeito com o seu meio e a partir de estruturas existentes no sujeito. Assim sendo, a aquisição de conhecimento depende tanto de estruturas cognitivas do sujeito como de relação com os objetos. Durante 60 anos, Jean Piaget ele coordenou vários projetos de pesquisa. Esses projetos eles foram base à compreensão contemporânea do desenvolvimento infantil. Piaget ele estava muito interessado em investigar como o conhecimento se desenvolvia nos humanos. Na concepção piagetiana, a aquisição de conhecimento ela só ocorre mediante a consolidação das estruturas de pensamento e, portanto, sempre se dá após a consolidação do esquema que a suporta. Da mesma forma, a passagem de um estágio a outro depende da consolidação e superação do anterior. Para Piaget, o desenvolvimento ele só ocorria de forma em que as aquisições em um período sejam necessariamente integradas nos períodos posteriores. A teoria de Piaget ela depende de 4 elementos fundamentais. O primeiro elemento é a maturação do sistema nervoso central. Isso é o que nos possibilita o aprendizado progressivo de habilidades. O segundo elemento é experiências físicas e lógico-matemáticas. Ou seja, a experiência física é o que corresponde à concepção clássica de experiência. Consiste em agir sobre os objetos propriamente ditos. A experiência lógico-matemática, ao contrário, consiste na ação sobre os objetos, fazendo-se, porém, abstração dos conhecimentos adquiridos através dela. O terceiro elemento é a transmissão social. O quarto elemento é o equilíbrio das estruturas cognitivas, ou seja, Piaget ele procura apresentar o processo de aquisição de novos conhecimentos como um processo de equilibração cognitiva, que de certa forma obriga os seres vivos a assimilar
as informações vindas do mundo externo. Piaget ele divide o desenvolvimento da criança em 4 estágios, como eu fui falado antes. O primeiro deles é o sensório motor. O que é o sensório motor? O sensório motor é quando a criança está entre 0 a 2 anos de idade. A criança ela está presa no aqui e agora de situações. Por exemplo, você tem um objeto e o cobre esse objeto. A criança deixa de estar observando aquele objeto e já busca atenção em outra coisa. Isso ela com 5 meses. Já, segundo Piaget, com 8 meses, a criança ela vai conseguir desenvolver e já vai entender que se eu pego aquele mesmo objeto e eu cubro, ela já vai entender que tem algo ali debaixo daquele pano. Então, ela não vai buscar atenção em outra coisa. Ela já vai tentar entender que tem algo, já vai entender que tem algo debaixo daquele pano. Atualmente, as crianças elas estão, podemos dizer que mais precoces, né? As pessoas utilizam a expressão, as crianças de hoje são mais espertas do que as de ontem. Isso por quê? Porque o meio que as rodeiam, que as cercam, eles são muito estimulador. Por exemplo, as crianças hoje elas veem cores chamativas, ouvem muita música, desenhos, tudo que a estimulam o seu sensório motor se desenvolver cada vez mais. O segundo estágio de desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget, é o pré-operário, que vai de 2 a 7 anos. O que é esse pré-operário? Segundo Piaget, por volta dos 2 anos, a criança ela dispõe de esquemas representativos ou símbolos, ideia pré-existente a respeito de algo. Vamos lá. Esse período ele é também chamado de período de pensamento egocêntrico. A criança ela se põe no centro de, não é que ela se põe, é o eu dela que sobressai, que se sobreleva. Por exemplo, se um adulto ele chega para uma criança que tem irmãos e ele a pergunta: quantos irmãos você tem? Ela responderá: nenhum. Isso se dá devido à presença e o seu eu se sobressair sobre seu pensamento. Também é nesse período que há o animismo, expressão usada na qual as crianças elas emprestam almas aos objetos. Vamos lá. A criança ela dá uma topada na mesa. Tá andando lá de boa, passa o pé na mesa. Ela vai dizer assim, ó: essa mesa é má, pois ela me machucou. Ela deu alma à mesa. Olha lá, o vento tá... A menina tá com o cabelo arrumado, aí tá ventando. O vento dá no cabelo dela. Bagunça. Ela vai dizer: não gosto desse vento, porque ele queria me descabelar. Então, assim, o período pré-operário, a criança ela tem uma prevalência do eu. E ela dispõe de esquemas representativos ou simbólicos e ideias pré-existentes a respeito de algo. O terceiro estágio de desenvolvimento cognitivo é o período concreto, que ele vai de 7 a 12 anos. Vamos lá, o que é o período concreto? O período concreto é onde o pensamento ele agora se base no raciocínio concreto que na percepção. Vamos lá. Agora a mente da criança ela começa a se abrir, se desenvolver. Então o pensamento agora ele é mais racional. O que vai diferenciar ainda é porque ela busca apenas algo concreto, não as outras coisas abstratas, não o que pensamentos subjetivos
é apenas algo concreto que está ali e pronto, algo já definido. Nesse período também há também a ausência do pensamento menos egocêntrico. A criança ela deixa agora de tipo a pergunta que a gente fez antes, da qual a criança responderia que não teria irmãos. Agora ela já tem mais um desenvolvimento racional de sua mente. Ela vai responder que tem irmãos. E também pode lhe dizer quais são. Então agora ela deixa o pensamento egocêntrico de lado e agora tem mais um desenvolvimento racional. O último estágio de desenvolvimento cognitivo é o operacional formal. Ele, ele é a continuação do período concreto, podemos dizer assim. O período concreto ele dura entre os 7 aos 12 anos de idade da criança. O período operacional formal ele é dos 12 em diante. Tipo assim, no período operacional formal, há o grande desenvolvimento da inteligência, o que já tinha no período concreto. Só que o que vai diferenciar é que nesse período o adolescente ele é capaz de desempenhar operações mentais não só a partir de objetos concretos. Vamos lá. Ele começa a criar ideias na cabeça, ele começa a raciocinar, a pensar, ele começa a criar coisas abstratas, buscar soluções. Ele não visa apenas no algo que está aqui agora, no algo já definido. Ele busca definir, busca situações diferentes, pensamentos, abrir a mente, podemos dizer assim. Nesse período também há mudança de hormônios e também tem nesse período que os jovens, já podemos dizer assim, sente a vontade de mudar e questionar tudo. O jovem ele quer mudar tudo, ele para ele nada o agrada, ele quer questionar, ele busca indagar por que isso, o porquê daquilo e também a vontade de mudar. Para fechar aqui, sabe-se que o desenvolvimento intelectual e cognitivo, embora seja contínuo, varia no que diz respeito à ideia de criança para criança, ou seja, o desenvolvimento intelectual e cognitivo, a mente da criança ela vai desenvolver de criança para criança, porque tem criança que é mais precoce, tem criança que é um pouco mais cuidadosa, podemos dizer assim, um pouco mais carente ao desenvolver o seu pensamento, sua mente. Então, a idade, tipo, desenvolvimento disso é de tal ano para tal ano. Isso não é uma regra, porque existem crianças que não conseguem acompanhar, devido a sua mente ela ainda não está, ela ser um pouco demoradora para se desenvolver. Já existem crianças que sua mente ela assim, ela pode se dizer que, por exemplo, tem crianças que a gente diz que atingem a maturidade cedo. Boa tarde, grupo. Boa tarde a todos que assistem esse vídeo. Vou passar aqui agora a conclusão sobre o filósofo suíço Jean Piaget, onde mostra uma das suas teorias num passado que ainda persiste hoje no cotidiano. Alguns dos princípios dele, né, da epistemologia, onde os desenhos e pinturas infantis desempenham um papel importante no, vamos dizer, no processo intelectual. Então, no seu passado,
ele citava bastante sobre as pinturas, né, sobre os desenhos. E onde nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso nas escolas, né, onde o maternal, a alfabetização, as crianças hoje elas desenvolvem o seu intelectual nesses primeiros estudos nas escolas, onde elas se dedicam desenhando. Isso faz com que acelere o intelectual das crianças. Então isso é uma das teorias também do Jean Piaget. E falando das evidências, temos, por exemplo, hoje nós podemos perceber a dificuldade para o professor equilibrar a dosagem exata de transmissão verbal, né, para com os alunos, assim também como as condições intercaladas pelas necessidades retroalimentares com os recursos mais convenientes para a transmissão da mensagem e o estímulo à iniciativa verbal do aluno, né? Individualmente e em atividades de grupo, né? Como hoje podemos perceber nas atividades de grupos que nós fizemos na sala de aula, né? Então, para ele, essa aprendizagem sempre foi um conceito psicológico, tá? Então, esses dois itens que eu quero trazer como conclusão sobre os desenhos e pinturas que hoje nós temos em todas as escolaridades, né, do maternal, ali a alfabetização. Isso aí também é um conceito teórico de Piaget, assim também como as formas de se trabalhar hoje em dia em grupo ou individualmente em sala de aula, que nós fazemos, né? Estamos no século XXI e a gente ainda percebe que a gente ainda trata desses trabalhos no dia a dia. Abraço, até mais.